Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou Erivan Lima e é bom contar com você. Aqui a notícia com opinião e análise. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2020. Já vou pedindo que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe este vídeo. Bom, o assunto de hoje não poderia ser outro a não ser a questão do coronavírus, o Covid-19. A esse respeito, uma informação divulgada pela agência de notícia da França, a France Presse, destaca que a China anunciou que pela primeira vez não registrou novas infecções locais desde o início da epidemia, mas as autoridades notificaram 34 casos que são considerados importados. O número de pessoas infectadas procedentes de outros países é também um recorde diário na China. Foi o que indicou o ministro da Saúde daquele país. A maioria dos casos foi identificada em chineses que regressaram de outros países, particularmente os atingidos pelo Covid-19. Nessa quarta-feira, ontem, portanto, a Comissão de Saúde da China tinha registrado 13 novos casos de Covid-19, 12 deles importados. Desde 11 de março, os números de novas infecções e de mortes permanecem abaixo dos 21 diários, de acordo com as estatísticas oficiais divulgadas pelas autoridades chinesas. No dia 12 de março, o governo daquele país declarou que o pico das transmissões do Covid-19 tinha terminado. O novo coronavírus o novo coronavírus responsável pela pandemia do Covid-19 infectou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infectadas, mais de 84 mil se recuperaram da doença, de acordo com a informação das autoridades de saúde da China. O surto começou naquele país no mês de dezembro e já se espalhou por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a declarar situação de pandemia. Os países mais afetados, depois da China, são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 pessoas contaminadas. O Irã, com 1.135 mortes para 17.350 pessoas infectadas. Bom, e a Espanha, com 558 mortes para 13.716 casos. A França, com 175 mortes para 7.730 casos. Diante do avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o chamado regime de quarentena e o fechamento de fronteiras. Ontem, quarta-feira, o governo brasileiro realizou 2 reuniões para informar a sociedade sobre ações que estão sendo realizadas, coordenadas para minimizar os efeitos do coronavírus. A primeira reunião contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e todos os ministros envolvidos na adoção de medidas preventivas e também do tratamento das pessoas que já foram infectadas. A segunda reunião teve a participação do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Superior Tribunal de Justiça e do presidente do Tribunal de Contas da União, além do Procurador-Geral da República e de um representante do Poder Legislativo. E, é claro, com a participação de ministros que estão na chamada linha de frente das ações de enfrentamento ao Covid-19. Foram anunciadas várias medidas sobre prevenção e a liberação de recursos destinados a combater o coronavírus.
Dados do Ministério da Saúde confirmaram nessa quarta-feira 428 casos no Brasil. Até essa quarta-feira havia o registro de 4 mortes. Informação divulgada já hoje, quinta-feira, dá conta que uma pessoa morreu no estado do Rio de Janeiro, elevando até este momento o número oficial para 5 mortes no Brasil. Bem, e com a redução drástica das atividades produtivas, são muitas as notícias relacionadas ao mercado bastante atingido por causa da quarentena imposta à população. Comércio, indústria, serviços e transportes estão bastante reduzidos, apenas aquilo que é essencial e determinado pelas administrações municipais, os governos estaduais e pelo próprio governo central. É uma situação que exige, portanto, muita cautela de todas as pessoas e, pelo que temos acompanhado, a sociedade brasileira vem respondendo de maneira bastante adequada às recomendações impostas ou às recomendações apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem assim como as recomendações também colocadas pelos governos estaduais e pelas administrações municipais. É claro que a situação exige de todas as pessoas, de todos nós, bastante cautela e adotar as providências necessárias naquilo que naturalmente está ao alcance de todas as pessoas e de cada um em particular. Bom, diante de tantas informações relacionadas aí com a pandemia do coronavírus, as notícias que afetam outros setores, como por exemplo a política, que está sempre na ordem do dia, têm sido bastante reduzidas, não o bastante para, por exemplo, a gente se dá conta que a Polícia Federal informou ontem, quarta-feira, ao Supremo Tribunal Federal que existem elementos concretos e relevantes indicando que o atual deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ex-candidato à presidência da República pelo PSDB, recebeu, enquanto governador de Minas Gerais e senador da República, nada menos do que R$ 64.990.324 naquilo que a Polícia Federal classifica de contribuições indevidas, ou seja, propina ou caixa 2, dinheiro usado na eleição e não declarado. O documento da Polícia Federal foi tornado público no sistema do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da Justiça brasileira, nessa quarta-feira, dia 18. Ainda segundo a Polícia Federal, há elementos probatórios concretos de autoria e materialidade para se atestar que estão presentes indícios suficientes de que Aécio Neves recebeu os valores entre 2008 e 2011. Parte da quantia teria sido entregue fora do período eleitoral. O documento da Polícia Federal classifica a conduta nos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se Aécio Neves, atualmente deputado federal pelo PSDB, será ou não formalmente denunciado pelos crimes elencados no documento apresentado pela Polícia Federal. Em nota, a defesa do deputado mineiro disse manifestar, aspas, sua absoluta perplexidade com as absurdas conclusões, fecho aspas, do relatório e confiar no arquivamento da investigação. O advogado de Aécio Neves, Alberto Zacarias Toron, afirma que a obra investigada era de responsabilidade do governo federal, a quem Aécio Neves, segundo a defesa, fazia oposição. E abro aspas para a defesa de Aécio Neves.
as temerárias e fantasiosas conclusões a que chega o delegado são baseadas em delações espúrias, algumas delas sequer aceitas pelo Ministério Público Federal, e um relator e relatos de ouvir dizer, fecho aspas, diz a nota da defesa do deputado Aécio Neves. Bom, e para a gente concluir, os acontecimentos envolvendo o Covid-19 parece que serviram também para dar uma espécie de trégua na pré-campanha dos candidatos às eleições municipais que devem se realizar no dia 4 de outubro próximo. Peço a você que se inscreva aqui no canal, e é muito importante para nós. Obrigado a você e até a próxima.